Mais uma vez, quero saudar o povo adquirido com a paz do Senhor. Amém? Quem nos fala aqui é o presbítero Samuel William, onde hoje eu quero vos trazer uma palavra na continuação do livro do profeta Samuel, onde nós já falamos sobre alguns temas, algumas aplicações rápidas que nós extraímos dos textos sobre Samuel, Davi. E agora eu quero vos falar sobre um tema muito importante, principalmente para os jovens nos tempos atuais. E o tema é inveja ou amor. São algumas das palavras que nós podemos descrever para Jonathan e Davi e Saul e Davi. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, o verso 1 vai dizer: E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. Em outras traduções, amor. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Vamos para um outro texto ainda no capítulo 18. Diz assim, versículo 7. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou, e ficou irritado ao ouvir esse refrão, e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. Se continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Quando nós olhamos para a história de Davi, após ele vencer o gigante Golias, Saul se aproxima muito de Davi. Mas nós vemos que o seu filho, o filho de Saul, Jonatas, ele se apega a Davi. A Bíblia vai dizer que a alma dele se apegou à alma de Davi e que ele o amou como a si mesmo. Então nós vemos um Jonatas que ele vê Davi vencer Golias, ele vê Davi crescer, ele vê Davi vencer, ele vê Davi conquistar. Mas Jonatas em nenhum momento inveja Davi, em nenhum momento trama contra Davi, em nenhum momento tenta usurpar o que é de Davi. Jonathan, por ser filho do rei, podia nutrir inveja de Davi. Esse rapaz quer tomar o que é meu, esse rapaz quer roubar o meu ministério, esse rapaz chegou ontem e já está pensando que é melhor que eu. Mas Jonatas faz totalmente o contrário. Quando ele vê alguém diferente surgir, ao invés de invejar, ele decide amar. Jonatas olha para quem é melhor que ele. Jonatas olha para quem é diferente dele. Jonatas olha quem está em evidência. Jonatas olha quem está no auge e ele pensa, ao invés de puxar para trás, eu vou tentar ajudá-lo. Eu vou amá-lo com a minha própria alma. E diz a Bíblia que Jonatas amava tanto Davi, que ele fez um juramento de amizade com Davi, e ele se tornou o seu melhor amigo. Jonathan não se contentou em amar, mas fez uma aliança com Davi. Jonatas não contentou simplesmente em aplaudir o ministério de Davi, mas Jonatas decidiu andar lado a lado com ele. Hoje nós vivemos uma geração em que se alguém se levanta diferente, nós matamos. Se alguém se levanta com um ministério prodigioso, nós matamos. Se alguém se levanta com uma graça diferente, nós matamos. Se ora mais que eu mato. Se prega mais que eu mato. Se canta mais que eu mato. Se jejua mais que eu mato. Mas aqui aprendemos com Jonatas. Pode ser melhor que eu ainda assim vou ajudar. E não somente ajudar,
mas eu vou me aliançar a este homem. Eu não tenho medo de perder o cargo. Eu não tenho medo de perder a cadeira. Eu não tenho medo de perder a honra. Pelo contrário, se ele tiver que chegar, eu vou ser o primeiro a o ajudar. Mas o amor de Jonatas não para aí. O versículo 4 do capítulo 18 vai dizer algo lindo. Diz assim: Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Ou seja, Jonatas tira a veste de príncipe. Jonatas tira a honra. O que demonstrava que Jonatas era o príncipe era a sua roupa, que era diferente das dos demais. Ele tira a sua roupa de príncipe e dá a Davi. É Jonatas dizendo: o que eu tenho de mais precioso eu te dou. A minha identidade agora está compartilhada contigo. Mas não para aí. Também lhe entregou sua túnica militar. É Jonatas dizendo: além de eu te dar o que eu tenho pelo sangue, eu te dou o que eu conquistei com meu esforço. Sabe o que Jonatas está dizendo para Davi? Eu vou te ajudar a chegar aonde eu cheguei. Eu vou te ajudar a ser quem eu sou. Eu vou te ajudar a crescer como eu cresci. Só que não para no manto e não para na túnica militar. Diz assim: e ele lhe deu a túnica militar, a espada e o arco. É Jonatas dizendo: as mesmas armas que eu usei eu compartilho contigo para você vencer. O que eu tenho para lutar, eu vou compartilhar com Davi para Davi também vencer. Se a espada me faz vencer, eu compartilho com Davi para ele vencer. Se o arco me faz vencer, eu compartilho o arco para que Davi possa vencer. E não para, ele fala: e o cinturão. Ou seja, eu te dou o que eu tenho para atacar, mas eu também te dou o que eu tenho para me defender. Se eu uso a oração, eu te ajudo a orar. Se eu uso o jejum, eu te ajudo a jejuar. Se eu uso a consagração, eu te ajudo a consagrar. É Jonatas demonstrando para Davi o seu amor e dizendo: eu vou ajudar o meu irmão a crescer. Hoje Deus ele está nos orientando e nos falando: não seja Saul. Por que não seja Saul? Diz o texto que as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul tem trono, mas está com inveja de quem não tem. Saul tem veste real e está com inveja de quem não tem. Saul tem nome de rei e está com inveja de quem não tem. Saul se indigna por ouvir um cântico. Saul se indigna por ouvir uma música. Saul se indigna por ouvir um nome, enquanto Jonatas dá a túnica, dá o manto, dá a espada, dá o arco e dá o cinturão. Saul tem medo de perder o que ele tinha para Davi. E Jonatas dá de bom grado o que ele tem a Davi. Então nós temos alguém que tenta reter o que Davi vai conquistar sem a ajuda dele, e nós temos outro que tem a vontade e o amor de compartilhar para ver o outro crescer. Enquanto Saul tenta matar para não perder, Jonathan tenta ajudar Davi a ganhar. E aí nós vamos ver, enquanto Saul, que invejou, colhe a derrota, Jonatas, que amou, colhe a vitória. Porque quando um descendente de Jonatas, quando um filho de Jonatas precisa, quem se levanta para auxiliar é Davi. Enquanto Saul não. Saul perde o nome, Saul perde o trono, Saul perde a cadeira, Saul perde a coroa porque invejou. E aqui eu deixo essa palavra para todos nós. Ao invés de invejar, vamos amar. Ao invés de invejar, vamos auxiliar. Ao invés de tentar impedir, vamos ajudar a construir, porque o amor é tudo. Paulo vai dizer que não adianta falar em várias línguas, não adianta ter um ministério diferente, não adianta ter todos os dons se nós não soubermos amar. Seremos como um sino que tine. Saul esqueceu que o amor é o principal dos dons. Saul pensou na coroa, mas não pensou no amor. Saul pensou no trono, mas não pensou na caridade. Saul pensou na cadeira, mas não pensou na longanimidade. E muito menos, Saul não pensou na magnanimidade. Saul se perdeu por invejar e Jonatas se achou por amar.
ao invés de se perder na inveja, se ache no amor. Essa é a palavra que eu deixo para todos. Veja se ao seu lado tem um Davi precisando do seu auxílio. Veja se ao seu lado tem um Davi que precisa de uma túnica, precisa de uma espada, precisa de um arco e precisa de um cinturão. E se preciso for, tire o seu manto e dê a Davi, porque ajudando o ungido de Deus, Deus também te abençoará e o seu Mefibosete será encontrado e lembrado por Davi. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.